Bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Para você que não me conhece, eu me chamo Paulo Ricardo e no auge dos meus 20 e poucos anos, eu viajei bastante pelo Brasil e América do Sul. Nessa época, eu postava os meus relatos de viagem em uma página do Facebook e acabei inspirando muita gente a viajar por aí. E antes de voltar a fazer grandes aventuras, eu estou gravando uma série de vídeos sobre as minhas viagens antigas para que vocês possam me conhecer um pouco melhor. É o primeiro mochileiro aí, ó. Já foi pra onde, cara? Já fui até Ushuaia, já fui pra Amazônia e algumas viagens aqui por perto mesmo. Esse é o Paulo Ricardo. Anos atrás ele viajou de carona até a última cidade do mundo. Essa viagem eu passei pouco mais de 2 meses na estrada, percorri mais de 15 mil quilômetros, passando por Uruguai, Argentina, Chile, até voltar para o Brasil. Antes de falar da viagem em si, eu quero falar sobre como eu conheci o Eliezer. Nesse vídeo aí ele me chamou carinhosamente de primeiro mochileiro. Eu conheci o Eliezer em meados de 2015, através do meu amigo Alex. E teve um dia que a gente se conheceu pessoalmente. E ali eu passei umas pequenas dicas de como pegar carona e como poderia viajar dessa maneira. E depois desse dia, cara, não demorou muito, o Eliezer já estava viajando aí pela América do Sul. Poucos meses depois já estava na Europa. E aí o resto é história, vocês já sabem. Eu me sinto muito feliz por, de certa maneira, ter dado uma pequena contribuição para que o Eliezer tivesse mais coragem para sair de casa e conhecer o mundão. E, cara, na real, hoje o Eliezer que me inspira pra caramba, até pra eu estar aqui, colocando minha cara aqui na frente da câmera falando com vocês. Isso, o Eliezer tem grande contribuição nisso, porque lá atrás ele foi um dos primeiros caras que me incentivou para eu gravar vídeo. Mas na época eu não sabia direito quem eu era, o que eu estava fazendo da vida. Não me conhecia o suficiente para vir aqui e conversar com vocês. Mas como um conhecido meu me disse recentemente, antes tarde do que mais tarde. Estou aqui com esse canal ativo e ainda vou viajar muito por aí e vou mostrar muita coisa. Então vamos pro vídeo. Primeiro, por que Ushuaia? Eu acho que todo viajante, quando começa a fazer viagens um pouco maiores, sempre começa a sonhar com os lugares mais longe possíveis, né? Então, para quem não sabe, Ushuaia é a última cidade da América Latina. É a cidade mais austral do mundo. Quer dizer que se você pegar o seu carro e dirigir para o sul, é o último ponto que você vai conseguir chegar. E Ushuaia torna uma desculpa para gente que quer viajar e quer conhecer o mundo. Então passa a ser um lugar desejado pelos viajantes. Nesse vídeo é praticamente impossível eu falar aqui tudo que aconteceu, o que não aconteceu nessa viagem. E até seria um vídeo bem chatão. Na minha página lá no Facebook tem muitos relatos antigos de situações que aconteceram ao longo da viagem. Aqui eu vou falar o percurso que eu fiz. Vou falar algumas curiosidades, alguns lugares interessantes que talvez você queira passar também. Então vamos lá. Dezembro de 2014, eu peguei minha mochila, botei nas costas, peguei um ônibus para Lusiânia, Goiás. De lá comecei a pegar carona. 2 dias depois eu já estava em São Paulo, capital. Depois de São Paulo fui para Santa Catarina, passei mais uns dias ali na região de Itajaí. Tive a sorte de tentar surfar pela primeira vez. Passei mais uns dias aí na casa dos meus amigos. E aí logo depois eu segui para o Uruguai. No Uruguai eu tive a companhia da minha amiga Júlia. Nós entramos pelo Chuí, percorremos poucos quilômetros e chegamos num lugar chamado Parque Nacional Santa Teresa, que é tipo um forte antigo. E nesse Parque Nacional tem área de camping que os uruguaios costumam ir passar férias nesse local. Tem várias praias, é bem bacana. Depois desse local a gente foi para um lugar chamado Punta del Diablo, que é uma cidade bem legal também. De Punta del Diablo, nós fomos para um lugar que é incrível, chama-se Cabo Polônio. Esse lugar, acho que é um dos lugares imperdíveis no Uruguai. Cabo Polônio também é uma área protegida. Inclusive, você não pode nem entrar lá com barraca. Se você for lá com barraca, eles vão confiscar. Depois de curtir alguns dias aí em Cabo Polônio, nós fomos para Colônia del Sacramento, que é lá no lado oeste do Uruguai. E o meu objetivo era conseguir alguma carona ali dos veleiros e atravessar a Baía de La Plata, só que não deu certo. Tive que pegar caronas até a cidade de Frei Bentos, onde eu consegui atravessar pela ponte e chegar em Buenos Aires. Eu tive muita sorte porque eu pude conhecer 2 versões de Buenos Aires, cara. Eu fiquei os primeiros dias em uma cidade mais afastada do centro de Buenos Aires. Se chamava Merlo. Eu pude ver um pouco como é a região periférica dessa grande capital.
Teve um dia que um amigo me levou para conhecer uma barragem que era um dos últimos pontos da cidade. E ali perto tava rolando uns racha de carro. Era engraçado que era um racha com os carros bem comuns assim. Tinha a galera a galera dos grau, fazendo as manobras de moto. Então foi muito legal ver isso, ver como somos tão parecidos e tão diferentes ao mesmo tempo. E outros dias eu fiquei hospedado num lugar chamado Microcentro, que era bem ali no coração, na parte central mesmo da cidade. Então ali já é uma outra Buenos Aires. As ruas sempre limpas, prédios bonitos, conservados, prédios históricos, pessoas bem arrumadas. Depois de curtir alguns dias aí em Buenos Aires, eu fui direto para o Ushuaia. Era claro na minha cabeça o que eu queria fazer nessa viagem. De Buenos Aires até o Ushuaia eu gastei 6 dias pedindo carona. Acho que foi a parte mais cansativa, porque foram muitos dias sem descanso, né? Então era sempre o dia inteiro pedindo carona, só parava para dormir. Dormia nos postos de gasolina, em qualquer lugar que achava, rodoviária. Lembro que eu estava próximo a uma cidade pouco depois de Comodoro Rivadavia, que é muito ao sul já. E eu lembro que eu estava um pouco cansado e diarreia e gripe. Lembro que eu parei e pensei assim, o que eu estou fazendo aqui? E aí nesse momento pensei em desistir, mas eu olhei o Google Maps e vi que para eu chegar no Ushuaia eu estava muito mais perto do que eu voltar para casa. Então ali consegui um pouco mais de força e finalmente cheguei no Ushuaia. Cara, chegar no Ushuaia é realmente emocionante. Quem já fez isso sabe como é chegar lá. Não que é um lugar especial, sei lá, não, é só porque é uma meta que a gente coloca na nossa cabeça mesmo. Em Ushuaia eu nem demorei quase nada na cidade, só fiz uma compra. Lembro que comprei uns macarrão, umas carnes, uns vinhos barato. Quem aí já tomou vinho Toro? Aquele que vem numa caixinha, que parece uma caixinha de leite. Depois dessas compras feitas eu fui pro Parque Nacional Terra del Fuego, sei lá como é que fala isso. Fiquei acampado aí 3 noites, aproveitei para subir o Cerro Guanaco, fui ali numas lagoas que tem ali no parque, conheci a famosa Baía de La Pataia, onde tem aquela placa lá que a galera vai tirar foto, onde é o último lugar possível de chegar. Queria ter ficado mais dias aí, mas eu estava sofrendo muito, estava com muito frio. Até é importante falar sobre isso porque mesmo que você vá no verão para lá, é importante que você vá preparado, com as roupas adequadas. Pelo menos uma segunda pele aí. E depois de uns dias sofridos lá no Ushuaia, eu peguei o caminho de volta, atravessei ali novamente o Estreito de Magallanes, peguei sentido Punta Arenas e atravessei novamente para a Argentina por uma cidade chamada Rio Túrbio, ou Rio Túrvio, que foi onde eu passei a noite numa conveniência. E no dia seguinte, eu já consegui chegar na bela cidade de El Chaltén. Vocês precisam conhecer El Chaltén. Não, precisa não, né? Mas se vocês gostam de trilhas, El Chaltén é sensacional. Olha, El Chaltén é uma cidade bem cara, assim, de hospedagem, alimentação. Mas, por outro lado, a maioria dos passeios são gratuitos. Então tem vários pontos de camping, tem diversos atrativos. Eu conheci a Laguna de Los Três, que acho que é um dos principais pontos. E eu fiquei acampado no lugar chamado Laguna Capri, que era bem no alto da montanha. E acampar na Laguna Capri foi sensacional. Cara, imagine você acordar e você dar de cara com o Fitzroy, assim. Fitzroy é uma montanha que é muito alta, que é muito bonita, cara. É um cenário assim de tirar o fôlego. E depois de curtir alguns dias em El Chaltén, comecei a ir para o norte pela Ruta 40, onde na noite seguinte eu dormi embaixo de uma ponte, porque não tinha conseguido carona. E aí foi mais uns 2 dias, basicamente, de viagem, até chegar numa vila chamada Vila Cerro Castilho, que já fica do lado chileno. Antes de chegar lá, eu dormi num lugar chamado Barro Caracoles, que era uma vilazinha no meio do nada. E eu atravessei a fronteira por um lugar chamado Chirichico, que é uma cidade que é muito bonita, cara. Tem um lago maravilhoso, bem azulzão assim, massa demais. E nessa vila aí no Chile, basicamente o que tem para fazer são trilhas, né, de parques que você pode caminhar pelas montanhas. Eu subi uma lá que foi um dos lugares mais bonitos que eu já fui na minha vida. Se liga nessa foto. Da Vila Cerro Castilho em diante, foi uma parte da viagem que eu ficava meio que boquiaberto assim o tempo inteiro, porque a cada curva da estrada era uma paisagem absurdamente linda, cara. Essa estrada que eu peguei, conhecida como Carretera Austral, é uma estrada muito conhecida porque
ela é no meio da Cordilheira dos Andes, então ela vai contornando as montanhas. Inclusive tem alguns momentos que não tem estrada, então você tem que pegar uma balsa para acabar de chegar em uma outra cidade, onde dali continua a estrada. E a cada quilômetro que passa, você vai vendo lindos lagos, cachoeiras, rios de água verdes, bem verdes mesmo. Chegou um momento que eu até parei de tirar foto, porque era tudo muito bonito. E aí, passei também por um lugar chamado Chaitén, que foi onde um vulcão entrou em erupção há alguns anos atrás e destruiu uma parte da cidade. Então eu pude ver isso de perto, as ruínas ali, e foi algo bem diferente assim. E nesse rolê aí, quando eu tava na balsa, eu já consegui uma carona e fui até Pucón, no Chile. E em Pucón eu fiquei alguns dias aí nessa cidade. E logo depois, as minhas aulas já estavam muito próximas de começar. Então depois de Pucón, eu comecei a pegar uma carona atrás da outra, com o objetivo de chegar no Brasil o mais rápido possível. Eu saí de Pucón, com um dia de viagem já estava em Santiago, depois já dormi em Mendonça. E de Mendonça, eu já consegui uma carona para Uruguaiana, que foi a maior carona da minha vida. Foi 1.500 quilômetros com o mesmo caminhoneiro. Então, em poucos dias depois, eu já estava no Brasil. Lembro muito bem que a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei no Brasil foi ir atrás de um restaurante, porque eu não aguentava mais não comer feijão. Em Uruguaiana, eu descansei uma noite lá no pátio da Receita Federal. E aí depois comecei a pegar carona novamente e fui até uma cidade do Paraná chamada Jaguariaíva. Essa é uma cidade que você quase não escuta falar, assim, de roteiro turístico, mas é uma cidade que tem várias cachoeiras. E muita coisa de graça, cara. Então se estiver passando perto de Jaguariaíva, fica a dica. E nessa cidade aí eu ganhei uma passagem de ônibus até chegar em Brasília. E 28 horas depois eu já estava em casa, depois de mais de 2 meses viajando. Nessa época aí a minha disposição e a cara de pau era grande. Então era possível fazer viagens com um orçamento diário de 15, 20 reais por dia. Mas esse cara não existe mais. Ainda quero voltar a viajar, tenho o objetivo de voltar a percorrer a América Latina. E se tudo der certo, ano que vem eu quero refazer essa viagem, só que de maneira mais confortável dessa vez. E eu quero filmar isso tudo, colocar aqui no canal. Eu agradeço vocês por ter assistido esse vídeo. Se você gostou, deixa aquele like para fortalecer. E acompanha aí os novos vídeos que vão vir. Valeu!